Um, dois, três e. Olá! Tudo bem, pessoal? Quanto tempo que eu não apareço por aqui? Meu nome é Gisele e eu sou aqui do canal A Hermetista. Eu tava vendo faz 11 meses que eu postei meu último vídeo sobre elevação da energia, dá até um flashback, porque faz quase um ano, né? Exatamente quase um ano, foi em novembro do ano passado que eu postei. E eu não postei nenhum vídeo falando ainda sobre a ressonância harmônica. E este vai ser o primeiro. Eu espero que de muitos que eu possa falar sobre essa ferramenta. Sim, é mais um vídeo falando sobre essa ferramenta de iluminação, que é a ressonância harmônica do L. Couto. Eu já estava estudando há um bom tempo, né? No último vídeo, inclusive eu tinha postado falando sobre o curso da Meia Andrade que eu fiz do Caibalion, que tem tudo a ver. São coisas todas que vão se alinhando com esse propósito, né? De estudar alquimia, expansão da consciência. Então eu estou aqui com a vida totalmente diferente de um ano para cá. E também posso dizer um pouquinho sobre como está sendo minha experiência brevemente, né? Eu vou tentar não falar muito para não estender muito o vídeo, mas falar brevemente da minha onda um e 2, porque sim, eu já estou em caminhos, em caminhar de fazer o pedido da minha terceira onda. Sim, há um ano, né? Durante todo esse um ano que se passou, aconteceram muitas coisas na minha vida. E eu acredito sim que tudo contribui, né? Principalmente RH foi assim um expandir, como é que a gente pode falar, a galopes. Sim, porque realmente, gente, teve muitas coisas que eu acabei fazendo para me preparar para receber as ondas, né? Porque a gente tem que fazer um curso extenso, longo, para começar a pedir as ondas, né? Então, já nesse processo de estudo do caminho das palestras, tudo eu demorei praticamente um ano estudando na plataforma, tá? Um ano estudando. E nesse um ano também já fez muitas transformações antes de. E aí eu fiquei um ano fazendo terapias, né? Porque é bom não misturar muitas terapias ao mesmo tempo. Porque senão você não sabe, acredito eu. Como é que você vai saber o que tá rolando, o que tá trazendo de resultado de cada uma? Não que seja mal fazer tudo junto, né? Mas eu preferi fazer assim. Pensei, não foi uma estratégia, mas foi um pouco meio que intuitivo que eu pensei assim, eu vou tentar me preparar ao máximo, me limpar de muita coisa antes. É, por exemplo, mudanças de hábitos, né, que eu tinha, consumo de drogas, consumo de álcool, fumava maconha também. Isso, né, não querer julgar ninguém, porque eu também já fiz muitas coisas na minha vida, mas eu vi o depoimento de outra moça que falava em respeito sobre a maconha em si. Se você não utiliza, é, vamos dizer assim, drogas listas ou ilícitas, seja lá qual que seja, mas se você utiliza de forma terapêutica, que pode ser construtiva, beleza. Mas não era o meu caso. Eu utilizava de forma de vício mesmo, né? Vícios, né? Comida também. Então eu tive esse tempo. Eu pensei, eu vou mudar meus hábitos o máximo que eu puder, para quando chegar nas ondas eu não ter tanta dificuldade, porque realmente você enfrenta mais coisas, né? Porque a ressonância, você tá se limpando de certa forma,
né? Você acaba se limpando de muita coisa, você vai tendo catarses. Então eu pensei, eu vou amenizar um pouco, me preparando para isso, mudando antes de receber as ondas. Então foi o que eu fiz. Antes, de começar com as ondas, eu acabei fazendo limpezas kármicas com a Priscila Caires. Vou indicar aqui alguns terapeutas que eu acabei fazendo. É muito boa, que tem um canal só sobre arquétipos. É só procurar aí Priscila Caires. Ela é muito boa, gente. Eu também fiz barra de axis, um pacote de barra de axis. Eu comecei a fazer reikis à distância também. E fiz mesa radiônica, me utilizei de óleos essenciais. E também o que eu fiz foi mudar meus hábitos, né? Interrompi o uso de bebida, algumas drogas que eu consumia de forma errada, que me prejudicava, estava me prejudicando, me gerando. Eu estava numa situação, eu me dei conta que eu estava numa situação de depressão, já quase, e também com um relacionamento que eu não estava mais feliz, né? Cheguei nesse ponto, então, quando chegou, isso foi antes de eu receber as ondas. Quando chegou a minha primeira onda, só que tudo tá junto, né, no meio do processo. Tudo, desde quando você começa a estudar ressonância, caiu umas fichas já só com as palestras. O pessoal pergunta, ai gente, você teve catarse só com as palestras? Eu tive bastante, eu acredito que tive sim, algumas bem intensas, porque agora eu já estou um pouco mais acostumada. Eu acredito que a gente vai se acostumando, vai aprendendo a lidar com as catarses, né? E então eu comecei. Minha primeira onda foi em março desse ano, né? 2021. Mas de 2020 inteiro eu estava me preparando e fazendo essas mudanças na minha vida. Então, de fato, eu resolvi tomar coragem de também me separar, né? Num relacionamento que eu tava infeliz e que foi bem difícil, né? Porque também a, o meu parceiro é pai do meu filho e eu também iria ter que me mudar e cuidar do meu filho sozinha, né? De fato, como a gente fala, mãe solo, né? Por um período. Então eu sabia tudo que eu ia enfrentar, mas mesmo assim, eu acredito que a ressonância me deu coragem para isso, né? Me deu forças, ah, por eu estar fazendo, sim, porque eu acredito que se eu não tivesse fazendo, e nesse caminho, né? Com todo esse conhecimento, eu também fiz o curso da May Andrade, né? Trabalho na prática, que também me ajudou muito antes. Várias coisas, né? Na verdade, gente, esse caminho espiritual já é um longo tempo, mas eu acredito que a RH deu um potencial enorme, né, para isso, de estudo mesmo, de estudo, que eu nunca havia estudado antes, assim, tão a fundo, né, esses temas. E eu não conhecia, realmente era tudo meio que supersticioso. Eu misturava religião com conhecimentos de alquimia, conhecimentos herméticos, conhecimentos. Eu misturava tudo e depois com a ressonância harmônica. E esse livro aqui fez toda a diferença na minha vida, porque me faltava. Foi o que uniu todo o meu conhecimento que eu tinha em relação à mecânica quântica. E parece que juntou os elos, né? Em relação ao poder que é a, o magnetismo, né? As energias. E esse livro aqui aborda de forma científica, né? Tudo. Então eu passei, assim, eu me lembro que eu passei lendo esse livro aqui, é enorme, tipo uma bíblia, né, gente? Eu li em um mês. Foi em novembro, foi. Eu acho que naquele período do último vídeo que eu gravei. Então, assim, em março eu recebi minha onda 1. Só para resumir, assim, eu quis é,
Eu não quis pedir tantas coisas, eu vim acompanhando pessoas que compartilhavam às vezes o que pediam e eu peguei muitas ideias daqui mesmo, né? E do manual. E eu até tava em dúvida, mas chegou um ponto que eu me deu uns insights, assim, do que pedir mais, né, pra mim. Então eu resolvi, assim, ir direto ao ponto. Eu sei que muita gente teve pessoas que me criticou, inclusive, mas eu quis pedir, eu já estava preparada, eu não tinha medo, né, dessa questão de pedir a fusão com todo na primeira onda. Eu falei assim, bom, eu acredito que isso seja o mais importante, né, pelo que eu vi das palestras e tudo mais, e todo mundo comentava que tinha temor e medo de pedir a fusão com todo. Eu já falei, bom, se é isso é o mais importante, eu vou pedir a fusão com todo na primeira onda mesmo. E resolvi pedir mais arquétipos, né, para complementar arquétipo da alegria, arquétipos que eu achei que me complementavam, cura dos chakras nessa primeira onda. E aí que foi de março, abril, maio e em junho. E essa primeira onda eu pedi pelo Ica, gente, porque eu não tinha condições, eu tava me separando, não é que eu eu tava necessitada assim, tipo, carente, né, vamos dizer. Eu tinha dinheiro para comer, né, não tava passando necessidade, mas eu tava me separando e eu não sabia como é que ia ser nesse processo e eu tava com dívidas, inclusive, né. Então, assim, não tava sobrando, né, na situação, e eu fiquei pensando, ai, gente, será? Aí eu vou pedir ajuda do Ica, assim. Eu não quis me julgar, porque teve pessoas que me digam, ah, mas se tu tem como. Mas é que não é, eu tinha como, mas eu tava numa situação difícil, né, financeira, né. Eu vou dizer que eu estou um pouco melhor, estou melhorando, né, estamos melhorando na questão financeira ainda da minha vida. Isso é outra coisa que eu posso abordar em outro vídeo falando assim mais sobre essa questão. Mas como o foco da RH é como um todo, não é para coisas materiais e coisas assim, é mais para iluminação, só que reflete na sua vida, né? Eu pensei, não, gente, eu vou pedir no Ica essa primeira e na segunda eu vou ter condições. Eu tenho certeza, eu tenho uma fé, né, que na segunda, a partir da segunda eu ia ter condições de pagar. Foi o que aconteceu. Na segunda, eu já tive condições de pagar. E daí, na segunda onda, aí, entre a primeira e a segunda onda, o que que aconteceu, gente? Eu me separei em abril, eu mudei de casa, eu terminei com um relacionamento, mudou toda a minha vida. O meu trabalho também mudou um pouco. Eu passei a ter mais responsabilidades no trabalho que eu tinha, né? Houve mudanças positivas, eu aprendi muita coisa. Começou a expandir mais na questão de trabalho ajudando o próximo, ajudando outras pessoas, né? É, e também eu conheci uma pessoa nova, né? Olha quanta mudança. E eu acabei, e de fato, também encontrando alguém muito especial, que estamos, né, juntos até agora, né, parceiros. Então, assim, olha quanta mudança, né? E eu dou créditos ao meu esforço. Claro, nunca é uma coisa só, mas o meu esforço de querer mudar e querer estar sempre melhorando mais a ferramenta. Olha quanta coisa, gente. Eu acredito assim, eu gosto de falar, eu estou aqui para provar. Olha quanta mudança se deu na minha vida nesse curto período de tempo, de uma onda para outra, por exemplo, de uma onda um para 2, mas foi todo um caminhar, todo um trajeto, todo um degraus e degraus, todo um estudo, muito conhecimento, estudando todo dia, né? E aí, em julho, eu pedi a minha segunda onda, né? Em 3 meses mudou a minha vida totalmente, radicalmente. Mudei para outra cidade, né? Só que eu tô com dificuldade de trabalhar e cuidar do meu filho, né? Sozinha.
E tive muitas dificuldades, gente. Eu também passei catarses em relação a não merecimento de amor, que foi o que aconteceu comigo também. Porque essa pessoa nova que eu conheci, eu acredito que veio assim totalmente alinhado com o meu o que eu já estou assim no caso no momento, né? Foi uma quebra de padrão que aconteceu de relacionamento. Então assim, eu tive que trabalhar muito meu merecimento, meu amor próprio, né, com essa pessoa também, que me ajudou muito, eu evolui muito. Então, é, nossa, foi muita mudança. E essa segunda onda em julho, eu pedi mais consciências, eu quis pedir mais consciências e livros. Então, o que eu pedi de mais importante foi a consciência de Cristo nessa segunda onda, em julho deste ano, né, 2021. É, e outras consciências que eu considero importantes, tipo Buda, é, Joel Goldschmidt, e entre outros, né? E livros que eu acredito que ia ser bom pra mim, tipo trabalho, né? Livros que tem a ver com o meu trabalho na área de tecnologia. E dessa segunda onda para essa terceira que eu tô planejando agora, que agora estamos em novembro, e eu não pedi, na verdade, em outubro terminou a onda 2 e agora eu tô em vista para pedir a terceira, né? Que daí ficou julho, agosto, setembro, outubro, né? Finalizei a segunda onda já, na verdade, já passou o prazo. Então, o que que eu passei para essa segunda onda, eu acredito? Em pensar mais no coletivo, eu comecei a me sentir desconfortável já no trabalho onde eu estava, que era o emprego, né? E eu passei a empreender. Sim, passei a empreender. Eu vi que não. é, talvez é, veio aquele sentimento de deixar de ser empregado, não que isso seja ruim, mas porque eu sempre tive um espírito empreendedor e eu já havia tentado outras vezes tentar é, empreender, né, fazer algum negócio, alguma coisa e não dava certo. Só que dessa vez eu tive insights e eu acredito que a RH também contribuiu para isso, para mim pensar no todo, em ajudar mais as pessoas do que eu pensar em só ganhar dinheiro, que antes eu pensava em empreender sozinha e ganhar dinheiro e criar um negócio. E deu. E dessa vez eu tentei pensar mais nos outros e ajudar os outros, né? E como ajudar mais gente, mais gente possível. Então comecei a fazer um trabalho voluntário e comecei. Peraí, só um momento que eu vou interromper aqui. Então, gente, desculpa, eu dei uma paradinha aqui pra atender meu filho, que ele tá ali no quarto brincando. Então, é, onde eu parei? Acredito que eu tava falando da minha segunda onda, né? É, quanta coisa é, mudou assim mais nessa segunda onda foi mais em relação ao trabalho, mas também em relação aos meus relacionamentos, né? Inclusive, as pessoas que não estão tão alinhadas com esse caminho e que não têm tanta consciência do mundo espiritual é, e de outras dimensões, enfim, não tem tanta expansão da consciência, é natural, gente, que a gente vai se afastando dessas pessoas. Não que a gente, por exemplo, mesmo que seja parente e tal, a gente vai compreendendo, procurando entender um pouco mais e não querer mudar os outros como eles são, mas é aceitando mais como eles são. E obviamente amizades a gente vai tendo mais, pessoas vão aparecendo mais na nossa vida que estão mais alinhados é, a isso, entendeu? Eu não acredito assim. Tem gente que diz, ah, mas se iluminar é um caminho solitário. Isso é uma crença, eu acho, sabe? Porque à medida que eu vou expandindo, mais pessoas estão expandindo, estão se iluminando, estão tendo esses conhecimentos que eu também estou tendo acesso, que hoje está mais público, tem mais acesso para todo mundo.
Inclusive a RH, por exemplo, se acredito que mais pessoas estão fazendo, se formando, fazendo terapias, estão expandindo. Só que não é praxe, né? Tem muita gente que faz e fez e parece que as pessoas não entenderam muito bem o sentido, mas mesmo assim estão no seu caminho, né? Existem níveis e níveis. Não aqui, tô aqui para ajudar ninguém, mas eu acho que cada um tá no seu propósito e tudo é ressonância. Então, assim, à medida que você vai expandindo, não faz sentido você ressoar mais com as pessoas do nosso passado. A gente começa a ressoar com pessoas pro nosso futuro, pessoas diferentes. Agora, se você ficar apegado às pessoas do passado, você vai se sentir muito solitário, sim, porque você não tá abrindo espaço pro novo, entende? Por isso que às vezes tende a dar essa impressão que a pessoa é solitária, não tem ninguém. Ah, eu tenho tanto conhecimento, só que na prática tudo é ressonância. A gente só atrai aquilo mesmo do o mesmo que é espelho da gente, né? É assim que funciona, né? As leis, pelo menos até a gente se dar conta e entender por que a gente atraiu pessoas no nosso passado que não era, que tinham um padrão, a gente entende esse padrão e consegue mudar esse padrão, tudo muda. Que foi o que aconteceu comigo, né, gente? O Hélio mesmo fala na ressonância, quando a gente está se relacionando com alguém e a outra pessoa não faz a ressonância, mas e não tem nem percepção nenhuma, nem entendimento daquilo, são crenças muito diferentes. Não é quase natural que o relacionamento acabe, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. E é doloroso porque às vezes a gente até ama aquela pessoa, né? A gente ama a pessoa, mas vê que não tem futuro, né? Em relação ao casamento ou ao relacionamento em si. No caso, é o pai do meu filho. Só que a gente tem um relacionamento muito forte, é kármico, né? Um relacionamento assim de pai e mãe, né? É muito forte, né? Tá de outras vidas, talvez. Então eu tive que trabalhar e também amar ele de outra forma também, como amigo. E a gente teve muitos conflitos no início, mas agora a gente está procurando se ajudar. E melhorou realmente. Eu pedi muito para RH, inclusive para mim, ter um bom relacionamento com ele, porque a gente não conseguia conversar muito, a gente tinha muitos atritos, né? Muitas diferenças também de padrão. Que eu acabei mudando. Não foi ele que mudou, eu que acabei mudando radicalmente, né? Por conta também de todo esse trabalho, né, de terapia de expansão com a RH, eu me tornei outra pessoa diferente. Daí ele falou, mas é, a pessoa fica espantada, né? As pessoas ficam espantadas com você quando a gente muda. É muito, muito, muito. E às vezes até pensam que você é uma pessoa falsa ou coisa e tal, mas na verdade não. Na verdade, a gente muda, né, o tempo todo e as pessoas não estão tão abertas a isso, não entendem como que a gente pode mudar tanto assim, né? E, né, tá aí o meu exemplo. Realmente é uma coisa muito difícil parar de beber, parar de fumar, vícios, né? Quem fuma cigarro, por exemplo, parar de comer carne. Ou eu por um tempo, carne eu ainda abro exceções, eu de vez em quando eu acabo comendo, eu como mais peixe, né? Me considero semi-vegetariana, mas eu acabo escorregando de vez em quando, assim, como uma carne ou outra, mas não mais tendo carne vermelha, né? Dou preferência para carne de peixe. Não que isso seja errado, é mais uma questão também que a gente vai ficando intolerante, sabe? É natural. Esse tipo de coisa, de hábitos, eu acredito que não dá para forçar. À medida que você toma consciência, você consegue mudar. Só que eu consegui tomar consciência mais com informação, né? Com informação, com instrução, vendo depoimentos de outras pessoas. Isso me ajudou muito, me deu muita força de ver também como que melhora a vida, né? A nossa vida. Quando a gente abandona vícios, principalmente os vícios, né? Os maus vícios. Agora, não tem nada de errado quando a pessoa utiliza é, come e bebe, toma um drink, toma um vinho. E isso é benéfico, isso é construtivo, né? Isso é até
terapêutico, medicinal, de forma boa, né? Mas no meu caso não foi o meu caso. Então, olha quanta mudança, né? Mudei de relacionamento, tô com uma pessoa diferente. Inclusive, tem uma dica aqui. Quem não fez o curso de relacionamentos afetivos do L Couto lá da plataforma, faça, que eu acredito muito que foi isso que me ajudou. Porque existe um programa que a gente faz lá e acaba construindo um novo padrão, que foi o que eu fiz, e eu acabei atraindo uma pessoa com um novo padrão totalmente diferente do meu passado, de pessoas que eu me relacionava antes, e eu consegui enxergar claramente esse padrão. Então, assim, gente, eu dou créditos a esse curso, assim, também, grande parte disso é o meu esforço também, né? Então, quem não fez, faça. Porque é realmente um programa, você vai escrever, você vai ter em mente também escrever, é bom escrever, eu escrevi tudo aquilo que é impactante, né? O que não trazer uma pessoa que é mais alinhada com aquilo que você tá ressoando hoje, né? Que seja um espelho de você. E quando dá um match, é perfeito. Pra mim, por enquanto. E no momento espero que é, permaneça assim, né? A gente sempre quer, quando a gente começa um relacionamento com alguém, a gente sempre quer que dure pra sempre, né? Não é verdade? Mas a gente sabe que depende dos dois lados, né? Não só depende de uma pessoa, depende dos dois. Mas deu muito. Eu fiquei assustada. E quando eu conto para as pessoas também é difícil acreditar, mas eu fiz uma checklist de coisas que eu queria para o universo. E o universo me trouxe uma pessoa que atendeu praticamente tudo desse checklist. Então, assim, é impressionante. E, e essa pessoa, a gente tem uma diferença de idade também, 12 anos de diferença. Mas isso não é problema para nós. Inclusive, estamos muito bem, cada vez mais avançando e muito felizes nessa questão. Pra... E na questão do trabalho, nessa segunda onda, para mim bateu forte a questão do trabalho como um todo, trabalho de ajudar as pessoas, né, e ajudar mais gente. Por que que eu vou ficar trabalhando ajudando só uma pessoa se eu posso trabalhar num trabalho que eu posso ajudar mais pessoas, muitas pessoas de forma diferente e mais alinhada com todo? É essa a questão, né? Eu acredito que isso tenha vindo da onda de confusão com todo, porque a gente começa a nos preocupar mais em não tomar decisões do nosso ego, né? Mais decisões de forma que possa afetar mais pessoas de forma positiva, né? Criar projetos, criar coisas que vão fazer o bem para mais gente, né? Mas não quer dizer que eu não tenha problemas, assim, muitos conflitos eu tive. O que que dá, gente? Dá catarses. Toda semana, praticamente agora para um pouco, mas toda semana eu tinha catarse. E a gente começa a aprender a lidar um pouco melhor com isso, porque nada mais é do que limpeza, né? No meu caso, não tenho outra coisa assim para extravasar, às vezes acontece. É muito bom, gente, fazer uma atividade como dança, arte, né? O Hélio sempre já comentou em alguns vídeos. A arte ajuda a liberar nossas sombras, as artes, a dança. Então, muitas vezes eu tava dançando, tava fazendo aula de dança, eu parei também. Mas na aula de dança tava num momento super alegre, daqui a pouco veio um choro do nada, isso é catarse. Ou toma consciência de alguma coisa, veio uma dor. A gente não pode negligenciar e fingir que nada está acontecendo. A gente tem que olhar e entender o que está acontecendo ali e meditar sobre aquela dor, chorar. No meu caso, eu já sei e acabo fazendo isso. Eu sou chorona, não tem problema nenhum com isso. Chorar é aliviar a alma e chorar limpa, é limpeza. Então, o que eu faço? Eu choro, gente. Eu choro e depois tomo consciência do que eu tô limpando, do que tá acontecendo. Eu tenho gravado áudios também. Eu gravo áudios, às vezes com insights que eu tenho no dia, nos dias. E e é isso, muita transformação. Agora eu tô indo pra onda 3
né? Agora em novembro e estou ainda, não cheguei a pensar em nada, o que que eu vou pedir, estou num momento crucial de ver o que que eu preciso. Questão financeira está sendo um desafio enorme, questão de saber lidar, né, administrar de forma melhor, sustentável, né, de forma sustentável. As condições hoje no Brasil não tá fácil, né, a inflação é enorme e eu também tomei a decisão de deixar de ser empregada e empreender. Olha só que difícil. Nesse momento que as coisas não estão muito bem, né? Podia ficar na zona de conforto, continuar empregada, mas não. Só que eu tenho um diferencial, acredito que isso veio do todo, de me dar dica de quanto mais gente eu ajudar, mais o universo vai me ajudar. E não é pra ficar rico ou sei lá, porque eu já me considero rico, eu já tenho isso como mantra que eu já sou. Eu acho que riqueza e prosperidade é uma coisa assim que envolve saúde, você ter fartura, não faltar nada, claro, né, gente? Não me falta nada. E tudo que eu quero em busca eu consigo ir atrás, ter saúde, eu acho que é mais importante. Ter pessoas que você ama, que você considera importante, ter amor na vida, amor por si mesmo, amor ao próximo, ser uma pessoa tranquila, e não que eu seja ainda. O que que dá, gente, com a RH? Nossa, dá muita falta de paciência às vezes. O que que afeta, às vezes, pega nesse lance aí da gente ficar sem paciência com as pessoas, às vezes, porque realmente a gente às vezes não tem saco. É, de ter que ficar explicando, a gente tem que se explicar e tal, e tem que ter muita paciência. Com meu filho, às vezes eu perco a paciência, mas tem que respirar, respirar fundo e logo vem uma solução. Oh, meu filho, a mamãe vai te dar. Então confia no todo. Em alguns momentos é de pirar. A gente, às vezes, o que mais tem me dado, às vezes, é ansiedade, né? Às vezes dá rola uma ansiedade e falta de paciência, né? Com as coisas que não saem. E aí você sai da forma que você queria. E aí você tem que lidar, né? Administrar o emocional. Não é fácil. Eu tive que enfrentar várias situações aí complicadas e difíceis até então, né? De fazer tudo sozinha. Semana passada mesmo meu filho ficou doente, eu sozinha, né? Tendo que resolver tudo sozinha e ainda trabalhar. Não é fácil, mas muita confiança. Mas por outro lado, tem uma coisa muito positiva que a gente não fica mais desesperado, né? Não entra mais em desespero, porque a gente tem a confiança, tem o conhecimento, sabe como é que as coisas funcionam, sabe que não estamos sozinhos nunca. Nunca mais me senti sozinha, me senti vítima. É, eu fico triste pelas tristezas, pelas coisas, pelas notícias que eu vejo aí do mundo, né? As notícias bem fortes, notícias de coisas ruins, né? Maldades, coisas e tal que acontecem no mundo. Em, em, em decorrência da pouca consciência, né? Ainda que a grande maioria não tem ainda. Mas a gente pode ajudar, a gente pode trazer consciência para as outras pessoas, né? Assim como a gente conseguiu e ajudar. Porque assim como eu mudei radicalmente muitas coisas na minha vida e melhorei, né? E não tem isso não é um todo, né? Mas mesmo que se eu não tivesse aqui, eu acredito, se eu não tivesse com condições que eu tô hoje, que eu tô na luta, né? Eu acho que a gente está em paz. Já então, eu sou uma pessoa pacífica, eu sou uma pessoa que pensa no bem de todos, já demonstra uma grande consciência dessa pessoa. E muitas vezes tem pessoas assim que não têm estudo, nem têm conhecimento, mas já veio com isso. É muito fácil a gente julgar as pessoas, né? Mas às vezes até um mendigo, uma pessoa que trabalha com um trabalho humilde, um lixeiro, uma coisa assim, não tem estudo, mas aquela pessoa tem isso.
alinhado com todo, olha só. E essa pessoa é feliz, assim. E essa pessoa tem muito mais. é, um nível de consciência muito maior, não faz mal para os outros, não agride, não faz maldade, não mata ninguém, não prejudica ninguém, sabe? Ela vive ali a sua vida, sabe o seu papel, faz a sua parte. E isso é uma consciência que muitas pessoas, às vezes até com faculdade, doutorado, mestrado, que eu já vi acontecer, e de não ter essa consciência, sabe? Dessa vida aqui. Então, e o que vem isso com, com o nosso alimento com todo, né? Eu acredito que isso é alinhamento com tudo também, com a nossa centelha divina, seja lá como as pessoas gostam de chamar, né? Esse alinhamento com todo, que é a gente faz parte de uma consciência maior, mais inteligente, né? Não estamos sós aqui, nunca. A gente tem que pedir para estar mais alinhado, porque daí a gente canaliza, né, canaliza mais essas questões e a gente se sente uma alegria imensa daí fazendo. Quando a gente percebe que está fazendo, está indo nesse caminho certo, porque a gente estamos aqui só de passagem, né? E a gente, uma hora ou outra, a gente vai com a nossa morte aqui, a gente vai para um outro nível, daqui para uma melhor, que eu acredito. Mas realmente, é que nem o Ed falou, o trabalho nunca acaba, o trabalho nunca cessa. É, a gente tá aqui, ó, vai demorar para chegar num lugar, não vai existir a gente descansar e descansa em paz, que nem eles falam, quando morre, ai, descansa em paz, não existe. É trabalho a vida toda, eternamente, para o todo, né? E quanto mais a gente ter consciência disso, mais acredito que a gente vai ser preservado, talvez a gente vai ter um caminho mais glorioso, né? Vamos dizer, mais ah, de bondade, de coisas boas, né? Que a gente vai estar fazendo para o mundo. E os méritos são esses, nada mais, nada menos do que isso, do que a nossa mudança para melhor, né? E deixar o mundo melhor, deixar um mundo um pouco melhor do que quando a gente chegou aqui, né? E é isso, gente. Não sei, eu filosofei muito no final. Vocês acham que eu tô muito diferente dos outros vídeos? Me comentem aqui, porque foram duas ondas. E eu fiquei de tirar fotos de mim, mas eu acredito que sim, que eu tô sempre diferente, né? Sempre eu tive essa questão de mudar de vez em quando. Mas eu acho que deu uma diferença bem grande agora, me olhando no vídeo, nos outros. Tô sempre mudando, né, gente? Impressionante. E ainda com a RH ainda, mais ainda, né? A gente pedi lá umas coisinhas tipo rejuvenescimento, beleza e tal, pra ver se melhora. Mas cá pra nós a gente sabe que é legal, é bacana a gente se sentir bem com a gente mesmo, mas tem coisas mais importantes que isso, né? No caso, pra mim, o mais importante é inteligência, que eu acho que é o que me traz mais resultados. Porque nenhuma outra coisa me ajuda tanto do que ter a inteligência, mas junto com a sabedoria, né? De nada adianta ser inteligente se a pessoa não é sábia, né? Não sabe tomar decisões certas no momento certo, né? E é isso, gente. Depois, nossa, meu vídeo ficou longo, longo. Coloquem na versão acelerada aí para quem quiser ouvir, mas são duas ondas, depoimentos de duas ondas aí. Vou para a terceira e em breve. Pretendo não ficar tanto tempo aí sem postar nenhum vídeo e ter mais insights aí para compartilhar com vocês, mas realmente foi muita correria. Procrastinei bastante e também muita correria mesmo nesse tempo aí de 11 meses, quase um ano que se passou. E eu tô muito feliz de estar aqui de volta falando para vocês aqui uns meus resultados, meu depoimento sobre a ferramenta de iluminação, expansão da consciência do L. Couto, que é chamada ressonância harmônica. Gratidão, gente. Obrigada por
me assistirem. Comentem aí o que vocês queiram perguntar mais pra mim, eu posso responder nos próximos vídeos também. Um beijo, gratidão.